começar. Olá, amigos da Infolição. Como é bom nós estarmos mais uma vez neste estudo, onde nós estaremos conversando, falando um pouquinho mais sobre este tema tão relevante da vida cristã, que é fazendo amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Estamos começando um novo trimestre, estamos começando aí novos temas, agora de uma área mais prática, de uma área mais evangelística, e hoje nós estamos com os nossos amigos. Hoje a equipe está um pouco reduzida, nós tivemos aí alguns problemas de saúde com alguns compromissos, mas estamos aqui na nossa programação, no nosso vídeo, e gostaria que vocês dessem um alô, nossos amigos, podem aí se identificar, dar o seu recado. Ok. Pastor Moraes aqui mais uma vez, na técnica e também em alguns comentários. Nós estamos aí felizes por retornarmos, iniciarmos um novo trimestre. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos guie. E desde já temos agradecer a sua companhia esses anos, esses meses. E qualquer contribuição, qualquer pergunta que você puder fazer aí nos comentários será respondida aí por algum da equipe aí. Professor Ramon, da parte da equipe de tradução da língua inglesa. Um feliz sábado a todos. Eu desejo a todos muita saúde, muita paz e que Jesus Cristo reine em vossos corações. Amém. Então, agora, nesse momento, vamos fazer uma oração, daí a gente vai começar aqui a nossa conversa. Poderoso e eterno Deus, ilumine a nossa mente para entendermos a Tua palavra e compartilharmos o conhecimento das mensagens preciosas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Pastor Moraes, assim que você puder, pode colocar aí os infos e a gente vai colocando os infográficos, vai comentando. Enquanto isso, eu vou dizendo para vocês o que é o projeto Infolição. O projeto Infolição nada mais é do que um comentário visual da lição da Escola Sabatina. Então, às vezes, algumas pessoas elas mandam mensagem para nós e falando assim, olha, um determinado texto da lição vocês não abordaram, um determinado aspecto, porque a Infolição não é um resumo da lição. Resumo da lição nós temos vários por aí e de boa qualidade. A nossa proposta é fazer um comentário da lição de maneira concisa, de maneira visual. Então, nós escolhemos algum aspecto ou vários aspectos da lição e nos aprofundamos e trazemos algumas informações a mais. Então, isso que é o Infolição. E na lição dessa semana nós temos aí alguns comentários a mais, algumas ideias a mais, mas dentro do tema da lição proposta. E o tema é por que testemunhar? Então ele começa com uma pergunta. Quem fez o texto dessa semana foi o nosso amigo Emerson Câmara e o design foi o Elias Duarte e a ilustração da capa, uma ilustração nova aí, o nosso amigo Adnan Batista. E agora vamos para o primeiro info, então. Pastor Moraes, pode ir passando aí, por favor. Ótimo. Então, por que testemunhar, né? Aqui a lição ela vem trazendo algumas ideias, né? A introdução da lição ela vem dizendo, né, que o grande desejo de Deus é que todas as pessoas em todos os lugares respondam ao seu amor. Ou seja, Deus ele tem o seu amor dedicado a nós e nós devemos ter uma resposta a ele. Então, por que do testemunho? Então, o Info ele traz alguns motivos aí do porquê testemunhar. Necessidade de conhecer a Jesus, necessidade de ter um propósito na vida, necessidade de esperança, necessidade de salvação, necessidade de transformação, necessidade de obedecer e necessidade da volta de Jesus, né? Necessidade de aguardar a volta de Jesus. Então, todas essas necessidades do ser humano faz com que tenha também a necessidade do testemunho, da pregação. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa aí sobre essa parte introdutória? Professor Ramon, Pastor Moraes, pode falar.
Basicamente, aí, os motivos por que testemunhar é uma via de mão dupla, né? Ele favorece o proclamador e também favorece aquele que é atingido pela proclamação. Nos quadros aqui, observamos que o primeiro quadro tem a ver com aquele que ouve a mensagem, ele precisa conhecer. Mas o segundo quadro mostra daquele que anuncia a mensagem, é o propósito dele. Uhum. Esses próximos 4 quadros, esperança, salvação, transformação e obedecer, tem que ver com os dois. E o último, a necessidade de anunciar a volta de Jesus, tem que ver com o proclamador. O que a gente percebe no info de hoje, de sábado, é que o mais favorecido na proclamação não é aquele que recebe a mensagem, mas é aquele que anuncia a mensagem. Ele tem muito mais favorecimento do que o que recebe. Realmente. E tem uma frase, né? O meu filho, que ele fala muita expressão clichê, tem uma frase ali embaixo do info que, para nós, ela é muito conhecida, né? Eu creio que é a primeira frase que é ensinada para nós no seminário de teologia na aula de evangelismo, né? Mas é uma frase que, mesmo sendo uma frase que alguns podem achar como clichê, uma frase muito usada, mas ela é uma grande verdade, né? Que o ato de testemunhar é como se fosse um mendigo mostrando para o outro mendigo onde encontrar o pão, né? Então essa frase ela mostra que o mensageiro, né? O mensageiro ele é falho, assim como quem recebe a mensagem, mas o pão ele é suficiente para alimentar essa pessoa, né? Amém. Vamos lá. Próxima. Oferecendo oportunidades de salvação. Professor Ramon, o que a gente vê aqui no quadro, embora o professor Emerson ele não colocou na ordem aí, mas ele pensou nisso, o professor Emerson é extremamente teólogo, mas em termos de comunicação, como Deus se comunica, ele se comunica de duas maneiras, de maneira natural e sobrenatural. Então aqui nós temos 4 quadros, que são 4 quadros de que Deus se comunica de maneira natural e 4 quadros mostrando como Deus se comunica de maneira sobrenatural. Então vamos acompanhar aqui. Como que Deus se comunica de maneira sobrenatural? Aí tem natureza, tem pessoas, tem a música e tem circunstâncias. Como é que Deus comunica a sua vontade e oferece a oportunidade de salvação de maneira sobrenatural? Nós temos aí através de sonhos, através dos anjos, do Espírito Santo e através da Bíblia. Você fala, mas pastor, a Bíblia é um meio de comunicação natural, porque qualquer um pode interpretar e lê-la, né? Mas a Bíblia só pode ser compreendida através do Espírito Santo, que é um ato sobrenatural. Então, tem 4 maneiras de Deus comunicar a salvação e oferecer, 4 maneiras natural e 4 maneiras sobrenaturais que são apontadas aí no info, embora não esteja na ordem sequencial, mas consta aí embaralhado, mas perceptível. Exato. E nós podemos até resumir todas essas maneiras de Deus alcançar o ser humano na seguinte frase: Deus utiliza todos os meios possíveis para alcançar o ser humano, porque o seu amor é incomensurável. Então, ele utiliza todos os meios para que nós sejamos alcançados por sua graça. Ok. O próximo tema abordado pela lição é o que agrada a Jesus. E esse tema é um tema que, se ele não for tratado com cuidado, nós podemos chegar a conclusões um pouco erradas, né? Eu creio que o excesso na ênfase nessa questão de querer agradar a Deus pode acabar levando a ideias parecidas com o perfeccionismo, ou quem sabe o legalismo. Então, o foco da religião cristã não é
o agradar a Deus. Porque pelas nossas forças, pelos nossos méritos, nós não conseguimos. O foco da vida cristã é receber a graça de Cristo. Mas quando essa graça nos alcança, acontecem coisas na nossa vida que isso fazem com que Deus se agrade do que nós fazemos. Então, o foco da nossa vida cristã não é principalmente isso, mas faz parte da vida cristã. Então, aqui nós vemos que é difícil mensurar a tristeza de Deus ao ver este mundo corrompido pelo pecado, né? E a gente pode ver isso em 1 João 5,19. Mas mesmo assim a Bíblia apresenta alguns comportamentos que agradam a Deus. Então, quando nós cremos nele, quando nós andamos com ele, quando nós vivemos para ele, quando nós perdoamos como ele perdoou, quando nós resgatamos e assim quando nós dependemos dele. Então, quando nós temos essa questão de crer, de andar, de viver conforme a vontade de Deus, nós agradamos a Deus. Mas tendo em vista que tudo isso que nós não fazemos para alcançar a salvação, mas nós fazemos isso porque já alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Então, essas ações, elas são consequências daquilo que Deus faz por nós. Então, elas não são maneiras de conseguir a salvação, mas elas são maneiras de você retribuir ou demonstrar, ou é um fruto, uma consequência da salvação que já está em nós, né? Alguém tem mais algum comentário sobre isso aí? A pergunta da lição, ela faz uma pergunta, né? Por que testemunhar? E um dos motivos é porque nós não conseguimos guardar aquilo que temos em nós, né? Nós testemunhamos não por uma obrigação, né? Se você é alguém que dá estudo bíblico, que prega porque é obrigatório, não é o correto. Nós testemunhamos porque alguma coisa está vazando de nós, está transbordando em nós. Esse é o motivo número 1. O outro motivo é que testemunhar, como lá em Lucas mostra, agrada a Deus. Lucas conta 3 histórias, Lucas 15. E eu nunca vi um capítulo falar de que Deus é tão feliz como nesse capítulo. No mínimo 3 vezes nós vimos Deus feliz. O que agrada a Ele, de tudo que falamos aqui, o que agrada a Ele, segundo a lição, é Lucas 15, né? Que o mais agrada, que resgatamos para Ele. Porque Ele se alegrou com a moeda, se alegrou com a ovelha, se alegrou com o filho, que estavam perdidos e foram encontrados. Então, proclamação do Evangelho e testemunhar tem a ver com resgatar. E isso, ganhar almas para Cristo, resgatar o pecador, é uma das coisas que mais agrada a Jesus. Eu me lembro, só para complementar, quando eu era pequeno, um primo trouxe para a nossa casa um cachorro, né? Que estava doente e necessitava de cuidados. E já que nós gostávamos de cachorro, o meu pai e eu, nós cuidamos do cachorro, o cachorro ficou bom. E na primeira oportunidade, o cachorro fugiu. E nós ficamos dizendo, que ingrato, né? Nós cuidamos das feridas, o tratamos, o alimentamos, demos carinho, e na primeira oportunidade o cachorro fugiu. Mas olha o que aconteceu. Poucos dias depois, o cachorro chega à nossa casa com outro cachorro doente para que nós pudéssemos tratá-lo, né? Então, é uma coisa assim, impressionante, né? Quando nós vemos e aceitamos tão grande salvação em Cristo Jesus, não tem como nós ficarmos calados. Nós somos impulsionados para levar essas boas novas a outras pessoas. Não tem jeito. A salvação pela graça de Cristo transborda as nossas vidas que nós anunciamos. É isso. Isso, por consequência, agrada a Deus e tem a famosa festa no céu, né? Agora, Exato. crescendo por meio da doação, né? Crescer por meio da doação, de nos doarmos. A lição, ela começa com uma introdução, uma ilustração do Mar Morto. Tem como colocar as fotos aí, Pastor Moraes, do Mar Morto? Tá fácil aí? Já estão. Como? Já estão.
Eu não estou vendo aqui, no meu tá aparecendo o info. Você está vendo aí, não, né? Não estamos vendo. Então, vamos lá, então. Deixa eu sair daqui, então. Tá ótimo. O Mar Morto, né, enquanto o pastor Moraes vai colocando aí, o Mar Morto, ele marca a altitude mais baixa da Terra, né? A 423 metros abaixo do nível do mar. Aí, o Mar Morto, né? O ano passado, há exato um ano, eu tive o privilégio de estar lá. E aí, ó, tem a marca dizendo, né, que é mais ou menos 430 metros, né, abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo da Terra. E é interessante que você vê a paisagem em volta, é toda uma paisagem desértica. O nível do Mar Morto, cada vez ele desce mais e mais. Acredita-se que o nível do Mar Morto era muito maior do que nós vemos hoje. E aqui nós vemos, através desta foto, que o Mar Morto ele não corre para nenhum lugar. A água que chega do Mar Morto chega pelo Rio Jordão e como estão desviando cada vez mais o Rio Jordão para plantações e tudo mais, está cada vez menos chegando água no Mar Morto, mas nas épocas de chuva chega mais água lá. E acontece que ela chega e para ali. E como o ambiente ele tem muito sal, ele tem salinas ali, acontece que a vida não consegue prosperar ali. Os peixes que chegam ali, por causa do Jordão, eles morrem. E o nível de sal é tão grande que as pessoas flutuam quando estão ali no Mar Morto, por causa do grande nível de sal. Então, o sal, o calor, tudo faz com que não tenha vida lá. E a lição ela vem comparando isso, ela faz essa comparação com a vida do cristão, que recebe a vida de Deus, mas se ela estagna em nós, se nós não compartilhamos com alguém, nós vamos ficar sem vida, assim como o Mar Morto. Então eu achei interessante essa ilustração, mesmo não sendo uma ilustração bíblica, né? Mas uma ilustração que faz menção a um local ali de Israel, né? Então, nós crescemos quando nós doamos, quando a mensagem de Deus ela não fica em nós, quando ela é compartilhada. Agora, Pastor Moraes, fale um pouco para nós aí dessa próxima parte que foi abordada na lição de quarta-feira, fidelidade ao mandamento de Cristo. Aqui nós temos no info, deixa eu passar aqui o info. O cristão não é definido por uma decisão verbal ou por envolvimento de atividades eclesiásticas, mas pelo compromisso para com a vontade do Pai. O Pai quer que sejamos. Aí o autor do info colocou aí 4 coisas, né? Sal, luz, perfume e carta. Né? E todas essas 3 coisas, todas essas 4 coisas aí, ela tem um aspecto do comportamento cristão, né? O mandamento de Cristo. E todos essas quatro características têm a ver com a proclamação do Evangelho. Né? Nós somos sal não pelo fim de ser sal, ou luz por ser luz, sermos luz, perfume ou carta. Mas esses textos também estão linkados com o tema central da lição dessa semana. Né? Nós somos sal com meios evangelísticos, nós somos luz com fins evangelísticos, o perfume com fins evangelísticos e somos cartas também. E ele finaliza aí o info, colocando um texto muito conhecido de que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, o missionário é tudo isso aí. O missionário é sal, o missionário é luz, o missionário é perfume e o missionário é carta. Né? E quando nós fazemos um dos grandes mandamentos de Deus, é justamente esse, né? Proclamar a verdade. Ok, então quando nós obedecemos, né, o mandamento de Cristo, de pregar o Evangelho, de levar a salvação aos outros, né, não só dos que estão perto, mas dos que estão longe, né, obedecer o mandamento de Cristo de levar a mensagem
a Jerusalém, Samaria, os confins da terra, nós somos testemunhas, né? E aqui tem figuras de linguagem bíblica, e uma delas que eu sou assim bem, que eu acho bem curiosa é a questão do perfume, né? Quando Paulo fala que nós somos um bom perfume. É interessante que quando a gente lê em Ellen White e em outros comentaristas, eles falam que quando fala perfume de vida para vida, de morte para morte, é uma alusão a um costume que havia quando os romanos eles venciam uma guerra, quando eles triunfavam, eles chegavam numa cidade trazendo os cativos. E eles traziam esses cativos, e esses cativos, alguns deles sabiam que quando eles chegassem na cidade eles morreriam. Outros sabiam que eles teriam uma nova chance e viveriam. E quando eles chegavam na cidade, as pessoas jogavam perfumes no chão da cidade e eles sentiam aquele cheiro, né, aquela fragrância. E era interessante que quando isso acontecia, para aqueles prisioneiros que estavam condenados para a morte, aquele perfume era de morte para morte. Mas para aqueles prisioneiros que seriam soltos, era perfume de vida para a vida. Então, quando nós vemos isso, nós podemos entender que Paulo está falando que através do triunfo de Cristo, nós somos consequência desse triunfo e podemos, através do nosso testemunho, através da nossa pregação, sermos o bom perfume. E para aqueles que aceitarem, perfume de vida. E aqueles que não aceitarem, essa mensagem será uma mensagem de condenação e de morte. Então, ao nós cumprirmos o mandamento de Cristo, de pregar o Evangelho, através das nossas palavras, através dos nossos atos, nós podemos também iluminar a vida, podemos temperar a vida das pessoas e podemos mostrar também a mensagem da palavra de Deus. Ok? Agora, professor Ramon, comente um pouquinho para nós sobre essa motivação para pregar, né, o Evangelho. Aqui o Info traz as motivações erradas e o título traz a motivação certa. Comente um pouquinho para nós aí, professor Ramon. O amor de Deus pela humanidade, ele é imensurável. Vamos fazer aqui uma certa comparação. Se nós pudéssemos descrever o amor de Deus e se as águas dos oceanos se transformassem em tinta, os céus em papéis, nós nunca chegaríamos a descrever quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. E a prova de tudo isso é o seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Deus estava atestando que realmente Ele nos ama. É por isso que o apóstolo disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ao sentirmos tal amor, esse incomensurável amor, nós somos constrangidos, ou seja, nós somos impelidos, nós somos impulsionados a anunciar esse amor aos outros. Agora, existem motivos errados para nós evangelizarmos, né? Como a ambição, a obrigação, a ostentação, a autopromoção, a inveja, a rivalidade. Mas para aqueles que realmente sentiram o amor de Deus e descobriram a grandeza do seu sacrifício por cada um de nós, o amor transbordará em nossas vidas e nós seremos motivados por Ele, impulsionados por Ele, para levar tão grande salvação a toda a humanidade. Então, como diz o apóstolo, o amor de Cristo nos motiva, né? Nos impele. Pastor Elton, essa palavra ela no português, ela tem, no passado, os desbravadores usavam esse lema, né? O amor de Cristo nos constrange, né? Nos constrange, né? Mudaram para nos motiva. Mas o verbo sineco, que é o que me chama a atenção nesse verso, ele tem tanto significado. Eu vou apenas citar dois deles aqui, usando o nosso dicionário aqui. Um deles é o amor de Cristo, ele é como se uma cidade tivesse sitiada.
ele nos deixa sem saída, não tem outra alternativa. Ou a ideia de um navio que tem que passar naquela brecha no meio de uma viagem, ele é guiado, não tem para onde fazer, não tem como ir por cima das pedras, não tem como ir embaixo por submarino, ele é obrigado a passar naquele vão ali. Isso no Sineco, de muito significado, é isso, é um guia, é uma coisa que nos constrange, é algo que não deixa sem saída, como uma cidade sitiada. Não temos saída. Nós temos, o amor de Deus não nos deixa opção a não ser pregar a sua verdade, pregar a Cristo. E Pastor Moraes, esses exemplos aí é no grego clássico ou são exemplos bíblicos? Só por curiosidade. Não, isso aqui eu peguei do Strong. No Strong. Tá bom, mas ele não dá esses exemplos, ele não dá os versos bíblicos, né? Ele só dá ele coloca aqui também que pode ser encorajar, impelir, tá? Nos guiar, nos tornar prisioneiro. O amor de Cristo nos aprisiona, nos impulsiona. Então é uma palavra polissêmica, né? Tem vários significados e o contexto que vai determinar, né? Mas de qualquer forma, muito bom, muito bom. Eu acho interessante que o motivo correto é o amor. Mas o apóstolo Paulo ele chega a dizer o seguinte, que por pretexto ou por verdade, o evangelho avança. Então tem muitas pessoas na igreja que pregam a palavra de Deus por inveja. Mas Deus pega essa inveja dele, essa ânsia de pregar o evangelho e converte pessoas. Tem muita gente que não é convertida, que prega por outro motivo e que o evangelho chega ao coração dessa pessoa. Assim, né? E o apóstolo Paulo fala, não importa se é por verdade ou por pretexto, o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Né? Exato. O ideal é que todos fossem pela motivação correta, né? Exatamente. Mas muitos é por autopromoção, outros pregam por ostentação, enfim, por vários motivos aí, por ambição, né? Motivos financeiros. Infelizmente isso acontece. O motivo ele é importante para mim que prego. Mas se eu sou um indivíduo que tem uma ambição de crescer ou de ostentar, isso pode me fazer perder. Mas a pessoa que ouve a minha mensagem, mesmo com ostentação ou com ambição, Deus atinge essa pessoa. É como você vai construir um prédio e usa o andaime, né? O andaime ele serve para quê? Simplesmente para você construir a obra e depois jogar fora. É provável que algumas pessoas são como andaimes, que elas são usadas para construir uma grande coisa, mas às vezes são descartadas. Mas o andaime, embora ninguém pense nele, ele serve para isso aí. Então, a ostentação minha não impede que alguém se converta com a mensagem de Deus que eu prego. Aí tá pode mudar o slide, mas você falou algo que é interessante a gente falar. Às vezes, algumas pessoas vêm nos procurar como pastor e falam assim, pastor, o pastor que me batizou, hoje ele não é mais cristão. O pastor que me batizou, hoje ele não está mais na igreja. E agora, o que eu faço? Eu tenho que me rebatizar? Daí eu respondo assim, irmão, o que vale era o momento que estava. A mensagem, durante aquele momento que ele te batizou, ele estava ligado a Deus, o que importa é o momento ali. Agora, não é porque é um vaso que tinha um tesouro, que ele se quebrou, que o tesouro perdeu seu valor. O tesouro, a mensagem do evangelho, ela continua. E esse vaso, ele pode ser reconstruído. Esse vaso ele pode ser reconstruído e pode portar o tesouro de Deus. Então, às vezes a gente fica pensando mais no mensageiro do que na mensagem, mesmo que o mensageiro ele seja imperfeito, mesmo que o mensageiro caia, e pode cair, mas a mensagem ela é mais preciosa e mais poderosa e mais transcendente do que qualquer mensageiro humano. O foco é a mensagem, né? O foco não é o mensageiro. Nós temos sempre que ter isso em mente. Agora, não é por causa disso que agora a gente vai pregar de qualquer jeito, vai viver de qualquer jeito, né? Não é isso. Mas
Deus ele utiliza até mesmo pessoas que usam motivações erradas, né? Mas para nós, o importante é termos a motivação correta e pregarmos o evangelho. Exatamente. Muito bom. Vamos finalizar? Vamos lá para o último. O último é bem interessante, é bem prático. Quer comentar aí, pastor Moraes? Eu vou ler, porque a leitura já é interessante, né? Essa semana a lição destacou a importância da missão evangélica como expressão de uma espiritualidade genuína. Eis algumas dicas para evangelizar. Número 1, prepare-se estudando a Bíblia e orando. Pregue de maneira simples. Haja com naturalidade. Aprenda a ouvir. Demonstre real interesse pela pessoa. Pregue, não entre em discussão. Conte o que Jesus fez por você e não pressione as pessoas. Eu vou apenas não dá para comentar tudo, eu vou comentar aí o número 5, né? Eu acho que é muito importante você demonstrar esse interesse pela pessoa quando você dá estudo bíblico, né? E aí, quem mostra interesse, ouve, né? E tem algumas coisas aí. Eu fico com o número 5, que é uma coisa que eu gosto de fazer, é mostrar interesse pelas pessoas. Ok. Nesse ponto 5, eu não estudo a lição dos jovens, né? Eu estudo a lição dos adultos. Mas esses dias me mandaram uma citação da lição dos jovens que eu creio que, se tirar do contexto, pode ter algumas dificuldades, onde diz assim, que Jesus ele não fundou igrejas, não escreveu livros, não fez centros de treinamento, mas focou nas pessoas. Então, as pessoas são mais importantes do que estas outras coisas. Eu não consigo ver uma dicotomia, não consigo ver uma briga entre a doutrina e a prática de focar nas pessoas. Eu creio que eles trabalham juntos. Então, é claro, Jesus não escreveu livros, mas ele não era contra livros e a história dele se encontra no livro, né? Jesus Cristo ele não fundou centros de treinamento, mas a vida dele foi uma vida de treinamento, né? Então, Jesus ele não fez um compêndio de doutrinas, mas em nenhum momento ele falou contra a doutrina e pelo contrário, a vida dele foi uma doutrina e uma vida de ensino da doutrina. Então, eu creio que não há essa dissonância entre doutrina e focar nas pessoas. As pessoas são importantes? São. O evangelho ele é focado em Jesus. A mensagem do evangelho, o importante é a soberania de Deus, é Deus como soberano e as pessoas como consequência de tudo isso, né? Então, para pregar, a gente não pode ir nenhum dos dois extremos, de pregar o evangelho sem demonstrar real interesse pelas pessoas, e também a gente não pode mudar o evangelho somente nas pessoas e esquecendo da doutrina, da pregação, da instituição, da igreja, né? Então, é bem interessante esse ponto aí que o pastor Moraes ressaltou, né? Demonstrar real interesse. Minhas últimas palavras são o seguinte: se eu tivesse que dar uma resposta para o porquê testemunhar, eu diria justamente isso. Testemunhamos porque nós não conseguimos guardar em nós a riqueza que nós temos. Ela transborda naturalmente. Só é capaz de testemunhar aquele que realmente teve um encontro com Cristo. Uma pessoa que não tem a alegria de dar um estudo bíblico, não tem a alegria de pregar, de levar alguém aos pés de Jesus, essa pessoa não testemunha por um motivo simples: a graça de Cristo não alcançou. E o segundo motivo é porque aquele que foi salvo por Cristo gosta de fazer o agrado dele. E a gente sabe que o que agrada a Cristo é ver a moeda perdida achada, o filho perdido voltar e a ovelha também errante ser trazida ao curral. Então, testemunhamos porque isso nos transborda em nós e porque dá alegria àquele que nos salvou. Muito obrigado. Professor Ramon, palavras finais? Eu gostaria de complementar o argumento do pastor Moraes. Por que testemunhar? Nós testemunhamos porque essa é a missão que Deus nos deu a alegria de fazer, que é fazer discípulos. Nós temos lá em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é uma missão muito preciosa que Deus concedeu a todo o seu povo e que nós devemos praticá-la com amor, fazendo discípulos de todas as nações. É por isso que nós testemunhamos. Ótimo. Vamos encerrar então. Pastor Moraes, faça uma oração por nós. Então, vamos orar aqui em tela grande, né? Antes de orar, eu quero mandar um recado para você que está nos ouvindo aí, que o espaço para comentários está livre. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E também indique nosso canal aí para aqueles que você acha que tem o mesmo interesse que você, que é estudar lição na Escola Sabatina. Tá bom? Tenha um bom sábado. Vamos fechar os olhos. Bom Deus, obrigado, meu Pai, por nos chamar para testemunhar de Ti. Que alegria grande nós temos, um sonho que os anjos tiveram de poder falar de Ti. Permita que nós o façamos, mas o façamos porque estamos cheios de Ti e queremos transbordar a Tua graça. E também o façamos porque nós queremos fazer a Tua vontade. Sabemos que a Tua alegria é ver pessoas salvas. Permita que cada pessoa que nos ouve agora seja então tomada pelo Espírito Santo e se sinta na incumbência, nesse dever, de cumprir esse dever, de levar almas para Jesus. O mês de julho chegou, muitos campos estão fazendo o seu Caleb, trazendo pessoas para a salvação. Permita que todos os campos sejam abundantemente abençoados pela graça de conseguirmos almas para o reino do céu. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.